Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, Rádio Libertadora, TV AD e canal da AD Mossoró Oficial no YouTube. Toda semana estamos aqui com vocês estudando a lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Estamos já caminhando para o encerramento do primeiro trimestre deste ano de 2023 e hoje vamos estudar a penúltima lição dessa temática geral sobre avivamento. O título da lição de hoje é Vivendo no Espírito. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a verdade prática da nossa lição afirma o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. O texto bíblico para a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 25. E nós, nesta lição de hoje, vamos, nos 3 tópicos da nossa lição, destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. O segundo objetivo, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro tópico, vamos ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Uma lição muito rica e muito importante para todos nós, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário e se arrependendo dos seus pecados, esta pessoa se converte a Cristo. E quando acontece a conversão do pecador a Cristo, ato contínuo, esta pessoa é justificada por meio dos méritos de Cristo, essa pessoa é regenerada, é nascida de novo, se torna uma nova criatura. Esta pessoa, além de ser justificada e regenerada, ela também é adotada na família de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas também essa pessoa é declarada santa. É declarada santa. Esta é o que chamamos de santificação posicional ou instantânea, que acontece no momento da conversão. Então, essa santificação posicional ou instantânea é um ato de Deus na vida do crente, declarando-o santo, mudando o nosso estado, mudando a nossa condição de inimigos de Deus para santos. Mas aquele que em nós começou boa obra, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, ou seja, o Espírito Santo que começou em nós a boa obra da salvação, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e nos dando graça para que a gente se converta a Cristo, e assim operando em nós o milagre do novo nascimento, da regeneração. O Espírito Santo ele continua trabalhando na nossa vida. Então, no processo de santificação progressiva, o Espírito Santo continua trabalhando na vida do crente durante toda a nossa vida aqui na face da terra. Então, esta santificação progressiva é uma obra cooperativa entre o Espírito Santo e o crente. O crente não pode avançar nem progredir nesse processo de santificação sem a ajuda do Espírito,
E o Espírito também não vai aperfeiçoar o santo, não vai fazer a gente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não vai fazer a gente crescer em santificação, se também a gente não der lugar ao Espírito de Deus para trabalhar na nossa vida. Então, este é o processo de santificação progressiva que diariamente estamos sendo moldados à imagem de Cristo. E o terceiro aspecto da santificação que aponta para o futuro é a santificação perfectiva, o final que aponta para a glorificação quando estaremos livres da presença do pecado. Então, é muito importante nós entendermos que enquanto estivermos aqui na terra, servindo a Cristo, temos que viver no Espírito, andar no Espírito e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O tópico 1 da nossa lição fala sobre a vida no Espírito e da importância que o crente tem de andar no Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. No versículo 25, Gálatas 5, 25, Paulo diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse verbo andar, essa palavra andar, ela tem um sentido aí figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da santa e gloriosa palavra de Deus. Andar no Espírito é viver na presença de Deus, submetendo-se à orientação e o trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então é interessante essa expressão na parte B do versículo: deixem-se encher do Espírito. Justamente porque nesse processo de santificação progressiva, o crente precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida. E por que devemos andar em Espírito? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ele já começa o capítulo 8 dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele fala que nós, Romanos capítulo 8, versículos 4 a 6, Paulo diz que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, o crente, ele vive no Espírito, se inclina para as coisas do Espírito e se afasta das coisas da carne. No versículo 13, Romanos 8, 13, diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, é essencial para o crente viver no Espírito, andar no Espírito, se inclinar para as coisas do Espírito. São duas coisas antagônicas. À medida que nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, automaticamente nos afastamos das coisas da carne. Então, devemos, como crentes, cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. É por isso que estamos aqui enfatizando que a santificação progressiva é um processo contínuo, sempre que vai acontecer na vida do crente, mas é uma obra cooperativa, em que o crente faz a sua parte e o Espírito Santo faz a parte dele. O Espírito Santo sempre faz a parte dele em nós. O Espírito Santo sempre está disposto e disponível e atuando na nossa vida.
mas nós muitas vezes somos falhos e atrapalhamos a obra do Espírito na nossa vida, muitas vezes não damos lugar ao Espírito Santo de Deus e às vezes negligenciamos a busca das disciplinas espirituais que nos ajudarão a crescermos espiritualmente. Então, essa obra da santificação progressiva no crente é tão importante a nossa parte que o Novo Testamento, em muitos e muitos versículos, a Bíblia nos responsabiliza, responsabiliza o crente a buscar a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, seguir a santificação. Pedro disse, sede santo, porque eu sou santo. Pedro fala, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a Bíblia responsabiliza muito o crente para a busca desse processo de santificação, justamente porque é uma obra cooperativa em que o Espírito Santo, agindo no espírito humano, agindo na nossa vida, vai nos aperfeiçoar, como diz 2 aos Coríntios 3:18, vai nos transformando de glória em glória e vamos ficando cada vez mais conformados à imagem de Cristo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo, rapidinho a gente volta, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, queridos professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, que Deus continue abençoando vocês a cada dia, e se o seu ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós estamos estudando hoje a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, lições temáticas sobre avivamento. E a lição de hoje fala sobre vivendo no Espírito. E com base aqui na carta de Paulo aos Gálatas, nós aprendemos que o crente deve ser guiado pelo Espírito, o crente deve viver no Espírito e o crente deve andar no Espírito. E fechando o tópico 1 da nossa lição, ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Agora vamos para o tópico 2 da nossa lição, o confronto entre a carne e o Espírito. É muito importante, meus irmãos, nós entendermos que quando a gente se converte a Cristo, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, a velha natureza, a natureza humana, carnal, pecaminosa, caída, ela não é arrancada do crente. Quando a gente se converte a Cristo, a gente nasceu de novo, nós recebemos uma nova natureza, recebemos uma natureza espiritual que tem prazer nas coisas de Deus e que se inclina para as coisas de Deus. Porém, a velha natureza caída, carnal e pecaminosa, não é arrancada de nós aqui, enquanto estivermos aqui na terra. Então, enquanto estivermos aqui na terra, teremos que conviver com as duas naturezas dentro de nós. E aí, nós diariamente estamos nos defrontando, estamos vivendo, experienciando uma luta entre a velha natureza e a nova natureza. A presença do pecado ainda é uma realidade neste mundo caído no qual vivemos. Somente quando a gente for glorificado, formos para o céu, estaremos para sempre livres da presença do pecado. Embora neste mundo vivamos com o pecado bem de perto, na presença do pecado, todavia, o Espírito de Deus que em nós habita, a nova natureza espiritual que Ele nos concedeu quando nos convertemos a Cristo, nos dá graça e força para subjugarmos a natureza carnal e assim termos forças e poder para vencer o pecado e não vivermos na prática do pecado. Romanos capítulo 7, versículos 22, 23, Paulo fala em todo esse capítulo 7 sobre essa dificuldade que o ser humano tem
para vencer essa natureza humana pecaminosa que habita dentro dele. Romanos 7:22 diz: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, a natureza humana, carnal e pecaminosa, ela nunca se converte. Ela nunca se converte, sempre está nos inclinando, sempre está nos convidando a seguirmos as obras da carne, a praticarmos as obras da carne, a aguçar a nossa concupiscência da carne, a nossa concupiscência dos olhos, a soberba da vida, para que a gente peque. Como diz os antigos, a carne nunca se converte. Então, é uma luta permanente. Porém, isso tem solução, tem remédio. Nós podemos, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, vencer essa batalha. Então, Paulo diz em Gálatas 5:16 e 17, assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vamos viver no Espírito, vamos andar no Espírito, porque a consequência natural disso é a nossa vitória sobre os desejos da carne. E aí ele diz no versículo 17 sobre essa luta, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então sempre vai haver essa guerra, essa polarização, essas duas forças opostas que atuam dentro do nosso ser. A natureza humana, velha, caída, querendo se inclinar para a carne, querendo satisfazer os desejos pecaminosos da carne, mas, por outro lado, a nova natureza espiritual que recebemos de Cristo, quando nos convertemos a Cristo, ela nos impulsiona a nos inclinarmos para as coisas do Espírito e assim deixarmos de praticar as obras da carne e produzirmos o fruto do Espírito. Então, esta luta, esta batalha, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós temos uma responsabilidade nessa luta. Pastor, quem é que vai ganhar a batalha? É a natureza humana, carnal, pecaminosa? Já que a carne é fraca, nós vamos nos entregar aos desejos da carne? Ou quem é que vai ganhar essa batalha? É a nossa natureza espiritual, é a nossa natureza que recebemos de Cristo no novo nascimento? Vai ser vitoriosa a parte que for mais alimentada. Então nós, irmãos, temos que cultivar uma vida espiritual de modo a alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Devemos deixar sermos guiados pelo Espírito, devemos viver no Espírito, andar no Espírito, porque automaticamente, quando a gente faz isso, a gente se afasta das coisas da carne e evita de praticarmos as obras da carne. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, Paulo diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo fala aqui de duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza, algumas traduções dizem o velho homem ou a velha natureza que nós herdamos de Adão, ela sempre vai querer nos impulsionar para a prática do pecado. Essa velha natureza se corrompe segundo os desejos pecaminosos. Mas também
por outro lado, nós herdamos de Cristo. Observe que, se por um lado herdamos de Adão a velha natureza carnal e pecaminosa que se inclina para o pecado, quando a pessoa se converte a Cristo, ela recebe de Cristo e herda de Cristo a nova natureza, a natureza espiritual criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso que podemos, em Cristo, vencer o poder do pecado. Não brinquemos, meus irmãos, com o pecado. O maior inimigo do crente, o maior inimigo do ser humano é a carne. Nós temos a carne, o diabo e o mundo como os principais agentes da tentação. Porém, desses três, o mais perigoso é a carne. Por isso que a Bíblia nos adverte muito a termos cuidado. Diz o apóstolo João em 1 João 2, 15 a 16, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tenhamos cuidado, meus irmãos, com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, com a soberba da vida. Tenhamos cuidado com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, porque o próprio apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 14, ele diz que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Então, tenhamos cuidado, não podemos fortalecer a carne. Pelo contrário, devemos fortalecer o nosso espírito. As pessoas que vivem na carne procuram agradar ao diabo e à sua própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. João 8,44, na parte A, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Aqui no tópico 2.2, o comentarista fala sobre as obras da carne, e aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo lista 16 obras da carne, uma lista de vícios, né? Uma lista exaustiva, tem muitas outras obras da carne, mas ele cita algumas como impureza, imoralidade sexual, que é porneia, toda e qualquer relação sexual ilícita. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ciúme, invejas, ambições egoístas, contenda de palavras, bate-boca, discussão, briga verbal, é uma obra da carne, inimizades, iras, homicídios, discórdias, facções, bebedeiras, orgias. São 16 obras da carne que ele lista aqui em Gálatas 5, 19 a 21. E o interessante é que dessas 16, mais ou menos metade delas se referem a pecados de relacionamento, a pecados que as pessoas praticam por descumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente acha que só existe pecados na área sexual, só é pecado adulterar, fornicar, roubar, beber, mas não é só isso que é pecado. Existem muitos pecados de relacionamentos, discórdias, facções, contendas de palavras, ambições egoístas, ciúmes, invejas, tudo isso são pecados. Então, tem também na lista bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, são várias obras da carne ou pecados que as pessoas cometem quando deixam de viver no Espírito e passam a se inclinar para as coisas da carne. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo do nosso programa. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí, continue conosco. Amém, glória a Deus, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Quero aqui mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Libertadora
que nos acompanham todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã, no programa EBD em Síntese, como também os nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube. O programa EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por todas as mídias sociais da nossa igreja. Como os irmãos já podem ter percebido, no assunto de hoje, o assunto da lição de hoje fala bastante sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu gostaria de apresentar a vocês um livro da minha modesta autoria, intitulado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Este livro eu publiquei pela editora Reflexão. Quem tiver interesse pode adquirir pela internet, no site da editora Reflexão, como também no site da Amazon. Também você pode adquirir As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, de autoria de Fábio Henrique Tavares de Oliveira, publicado pela editora Reflexão. Neste livro, eu falo sobre cada uma dessas 16 obras da carne, como também discorro a respeito de cada uma das 9 virtudes do Espírito. Muito bem, o tópico 3 da nossa lição fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. É muito importante nós entendermos que o Espírito Santo tem para nós tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito, como diz o nosso comentarista aqui no tópico 3.1, são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Agora, nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito na sua vida. A presença de um dom espiritual na vida de um irmão, de uma irmã, não é prova de que esta pessoa vive em santificação, não é prova de maturidade espiritual. Porém, a produção do fruto do Espírito, sim, é uma virtude fundamental na vida do crente. Jesus, quando falou dos falsos profetas, lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecerei. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Então Jesus disse que nós conhecemos as pessoas pelos frutos e não pelos dons. Então é fundamental isso. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, não é qualquer pessoa que aparece por aí fazendo milagres, profetizando, fazendo movimento disso e daquilo outro, dizendo que supostamente é um profeta ou uma profetisa de Deus. Não podemos sair correndo atrás e aceitar tudo que essas pessoas fazem e dizem de maneira acrítica. Mas Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. O Espírito Santo de Deus agindo na vida do crente e o crente dando lugar para a operação do Espírito Santo na sua vida, ele vai produzir o fruto do Espírito. Eu lembro agora aqui daquela parábola do semeador, onde a semente, que é a palavra de Deus, caiu em diferentes terras, e a Bíblia diz que aquela semente que caiu na terra boa produziu frutos. Produziu frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Nós sabemos que existem entre os salvos diferentes níveis ou graus de maturidade espiritual. Uns são mais maduros na fé do que outros. Uns produzem frutos a 60, outros a 30 e outros a 100. O que não podemos é produzir menos que 30. Nós, obrigatoriamente, temos que produzir o fruto do Espírito. Então, o que é o fruto do Espírito? É o conjunto de virtudes que o crente expressa na sua vida como consequência do agir, do trabalhar de Deus na vida do crente. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23,
nós temos uma lista de 9 virtudes do fruto do Espírito, mas nós sabemos que esta lista não é exaustiva. Existem outras virtudes que podemos e devemos expressar na nossa vida, que são virtudes que caracterizam o fruto do Espírito na nossa vida. Então, existem outras virtudes também, não são somente essas 9. Mas aqui em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, são essas virtudes que nós vamos estudar aqui nesta lição. Então, Paulo diz, mas o fruto do Espírito aí ele começa a listar 9 virtudes. Inclusive, no texto grego, no original, está no singular. O fruto do Espírito não diz no texto grego, os frutos do Espírito são. Diz, o fruto do Espírito é um fruto composto, é um fruto multifacetado. Então, o fruto do Espírito é um conjunto de virtudes que o crente produz como consequência desse trabalho de santificação progressiva de Deus na vida do crente. Então, a primeira virtude do fruto do Espírito que Paulo lista aí é o amor incondicional, o amor ágape, a afeição que se baseia em profundo apreço e consideração. É aquele amor lá de 1 aos Coríntios, capítulo 13. Então, este é o amor que deve acontecer na vida do crente. Deus é amor e nós também devemos amar. E a segunda virtude do fruto do Espírito é a alegria, que é a qualidade, estado ou condição de alegre, um sentimento perene de felicidade, contentamento e satisfação. Então, esta é a alegria que transcende as circunstâncias. O crente, ele é alegre. Aqui eu lembro aqui da Epístola da Alegria, Filipenses, alegrai-vos no Senhor. A terceira virtude é a paz. É a paz que se traduz em harmonia, tranquilidade, quietude, sossego. É o estado em que a pessoa se encontra livre de ansiedade e perturbação interior. Longanimidade é a quarta virtude do fruto do Espírito. Longanimidade, o ânimo longo, é o autodomínio em situações de provocação, a ponto de não retaliar impetuosamente ou castigar prontamente. Aquela pessoa longânima, quem é longânimo, ela suporta grosseria e a insensibilidade dos outros, controlando seus sentimentos de ira e de vingança. Então, quem é longânimo não pode ter essa história de pavio curto, O pavio é longo. Outra virtude fundamental que compõe o fruto do Espírito é a amabilidade. A amabilidade tem a ver com a forma, com o modo que tratamos as outras pessoas nos relacionamentos pessoais. É muito importante. Lembre-se que eu falei há pouco tempo de que naquela lista de 16 obras da carne, mais ou menos metade são pecados relacionados ao relacionamento interpessoal. No caso da amabilidade, é uma virtude que produzimos, que significa uma predisposição para ser agradável e para demonstrar afeto, gentileza, delicadeza, educação, fineza, cortesia, carinho e ternura no trato com as pessoas. A sexta virtude do fruto do Espírito é a bondade, é a boa vontade e generosidade em favor dos outros. A bondade é o hábito altruísta de fazer o bem ao próximo em qualquer área da vida. A sétima virtude do fruto do Espírito é a fidelidade. Algumas traduções falam de fé, mas na verdade a tradução mais adequada é fidelidade. Fidelidade é a qualidade de quem é fiel, de quem é leal, verdadeiro e digno de confiança. A pessoa fiel, que tem fidelidade, ela se mantém firme na fé com a qual se comprometeu. A oitava virtude do fruto do Espírito é a mansidão. A mansidão
uma característica da pessoa que é mansa, é uma pessoa plácida, calma, serena, tranquila, dócil. Quem é manso não é belicoso, não é arengueiro, não é beligerante. A pessoa mansa, ela não é agressiva, mas é pacífica. A mansidão se opõe à rispidez, a mansidão se opõe à violência, à agressividade e à aspereza. E a nona virtude do fruto do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio, aqui como virtude do fruto do Espírito, está mais relacionado ao autocontrole ou domínio próprio do crente sobre todos os desejos e paixões carnais. Então é um autocontrole, um domínio próprio sobre os desejos e paixões carnais. Então, meus irmãos, como diz Paulo, quando ele termina de listar as 9 virtudes do fruto do Espírito, ele diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Para concluir o assunto da nossa lição de hoje, eu quero lembrar a vocês, Atos 2 e 4, fala que lá no dia de Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas ou noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o crente avivado, ele tem esse aspecto pentecostal, a manifestação dos dons espirituais, tem esse aspecto aí do batismo no Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Mas também o crente avivado, ele tem e deve ter também esse aspecto de ser cheio do Espírito Santo, no sentido de produzir o fruto do Espírito. Inclusive, é importante a gente entender, cheio do Espírito Santo, em Efésios 5:18, se refere à produção abundante do fruto do Espírito. Lá em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo se refere ao poder pentecostal. Então, meu querido irmão, sejamos crentes da palavra e do poder, sejamos crentes em cujas vidas manifeste tanto a produção do fruto do Espírito, como também a manifestação dos dons espirituais. Deixemos sermos guiados pelo Espírito, vivamos no Espírito e andemos no Espírito. Deus abençoe você e sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.